Zeus Van Tuyl e Francisco Thyssen. Allan Kardec. Volume 1. Explicações ao leitor. Origem da ideia do livro Allan Kardec. Era o ano de 1972, quando o ex-presidente da Federação Espírita Brasileira, Dr. Antônio Vatuyl de Freitas, residente à época na Rua General Argolo, 33, no Rio de Janeiro, conversou comigo a respeito da ideia da preparação de um livro por Zeus, seu filho, reunindo os principais dados e fatos sobre a vida de Allan Kardec. Um livro pequeno, de fácil popularização, capaz de elucidar o meio espírita quanto às questões bibliográficas concernentes ao codificador do Espiritismo, pois se lhe afigurava de bom alvitre compilar uma obra que pudesse fim a distorções ainda ocorrentes. Administrador do departamento editorial da FEB, considerei interessante a sugestão. Mas Van Tuyl, espírito prático, como sempre o foi, quis de saída precisar mais as coisas. Umas 100 ou 120 páginas, o formato, a capa, a cessão gratuita dos direitos autorais pelo autor, seu filho e etc. Mantendo-me, no entanto, nos limites das atribuições que me dera o então presidente, Dr. Armando de Oliveira Assis, disse ao ex-presidente que voltaria ao caso oportunamente, após ouvir, como de meu dever, o dirigente máximo da Casa de Ismael. Exposto o plano do livro ao presidente Assis, chegou-se à conclusão de que o ideal seria um livro maior, de grandes proporções mesmo, e que, se possível, esgotasse o assunto, consolidando tudo quanto havia sobre a vida de Allan Kardec. Seria, assim, uma obra digna da iniciativa editorial da FEB e perfeitamente de acordo com os conhecimentos de Zeus Van Tuyl, adquiridos em demoradas e profundas pesquisas especializadas. Retornei, pois, ao amigo A. Van Tuyl de Freitas com uma resposta oficial da casa, expondo-lhe as razões que ditavam a preferência do presidente por um trabalho substancioso, mais amplo. Reexaminada a ideia sob outro prisma, Van Tuyl e Zeus concordaram, embora tal diretriz envolvesse novas e meticulosas pesquisas, organização de fichas e etc., tendo em conta a ampliação do plano inicial. Demoraria. Talvez fossem necessários mais 2 anos. Não importaria o tempo, mas o livro em si mesmo, desde que se atingisse o objetivo ambicionado. Posteriormente, Zeus informou-me que o trabalho estava quase concluído, disposto em 2 partes. A segunda, porém, por julgar-se despreparado, ele não a escreveria. Discordei dele, mas de nada adiantou. Um dia, em mãos todo o material elaborado, Zeus procurou o Dr. Armando de Oliveira Assis para entregar-lhe oficialmente o volume que preparara. E, em seguida, excusar-se de não haver escrito outro, achando que alguém melhor indicado devia fazê-lo em seu lugar. Oferecia, porém, alguns escritos, anotações e fichas diversas, que, segundo disse, era tudo o que subsidiariamente podia dar de si para os volumes sobre a segunda fase da existência de Hippolyte Léon Rivail. Movido por um impulso, cuja razão só hoje posso entender e justificar, na presença de Zeus Van Tuyl,
alvitrei ao presidente Assis deixasse sobre minha responsabilidade a segunda parte da obra Allan Kardec, do que ele aqueceu prontamente. Mais tarde, conversamos na federação sobre o fato. Também em várias oportunidades, tratei do livro com o ex-presidente Vantuil e o autor do primeiro volume, objetivando melhor planificação do trabalho a fazer. Responsabilidade espinhosa. Só tardiamente percebi o alcance da responsabilidade que assumira, propondo-me a escrever a segunda parte da obra Allan Kardec. Verifiquei, então, ser a impulsividade má conselheira. Não avaliara devidamente o que pedira, nem reflexionara cuidadosamente quanto às implicações globais do feito, adiantando-me imprudentemente, sem ter aguardado um convite que melhor me justificasse no futuro, se impedimentos ou limitações me tolhessem os passos na organização e compilação a que me propusera. Era então impossível recuar. Um só caminho parecia-me justo àquela altura: estudar mais, pesquisar muito, preparar-me bem, amadurecer bastante. Mas não diria isso a ninguém, sob pena de gerar dúvidas nos que confiaram em mim e sofrer contínuas pressões para terminar o trabalho. Tais pressões viriam necessariamente como vieram, mas indispensável me seria protelar indefinidamente, isto é, demorar o máximo possível a entrega da minha parte, pois precisava de tempo, de muito tempo. Coincidia que na mesma época, em São Cristóvão, iniciávamos a ampliação e modernização do parque gráfico do departamento editorial. O sistema de impressão deixaria de ser o tipográfico, pois nos estávamos encaminhando a passos acelerados para o sistema offset. As composições em chumbo, bem assim as estereotipias dos livros do codificador, com páginas ligeiramente danificadas e letras amassadas, precisavam ser refeitas. Duas alternativas se me ofereciam a decisão. 1. Continuar aproveitando o material disponível e lançar reedições graficamente defeituosas, ou 2. Mandar fundir aquelas matrizes e compor novas, obrigando-me a revisões penosas e de extrema delicadeza, principalmente por se tratar de livros de Allan Kardec. Optei por esta última hipótese. Também aí não imaginava o que iria acontecer. Dediquei-me de corpo e alma à conferência das revisões que eram procedidas por especializada equipe do DE. Mas muitas questões se nos apresentavam. Erros antigos, tipográficos, outros erros mais recentes, pequenos cochilos de tradução. Certos pontos careciam de verificação mais profunda, de consulta aos originais franceses e até de confrontações dos textos originais com os das traduções para o vernáculo. Não eram profundos os meus conhecimentos da língua de Kardec, como hoje ainda não o são, mas não dispunha de quem fizesse tal tarefa imensa, árdua e de grave responsabilidade. Tratava-se de cotejar tudo com o francês. Tudo quer dizer boa parte dos livros kardecianos. Preparei o material adequado, revisitei da biblioteca da FEB os volumes antigos em francês e dei partida ao trabalho. Aí começaram a suceder fatos extraordinários,
alguns dos quais narrei no livro Legado de um Administrador, inédito. Registrei outros no livro igualmente inédito, Atos dos Espíritas, Memórias de um Companheiro. As revisões começaram com o Livro dos Espíritos, mas as dificuldades maiores foram sentidas em O Livro dos Médiuns, O Evangelho segundo o Espiritismo, Obras Póstumas, O que é o Espiritismo, mais ou menos nessa ordem. Tive ajuda por algum tempo de ex-companheiro bastante conhecedor da língua francesa. Entretanto, prosseguiria sozinho ao longo de quase todo o trajeto, comparando textos e efetuando novas pesquisas e consultas. Necessitei, a certa altura do trabalho, enveredar pela Revue Espírita, principalmente com vistas a obras póstumas, pois algumas peças do volume, preparado por P. G. Lemarie, foram publicadas anteriormente na mesma revue de que o citado continuador de Allan Kardec fora também o dirigente. As pesquisas aludidas jamais cessaram, tais as surpresas que frequentemente me causava a localização de escritos os mais interessantes e elucidativos, alguns deles já aproveitados em notas de rodapé nos livros do codificador, outros devidamente anotados para novas notas nesses livros no porvir. Foram cerca de 6 a 7 anos de aprendizado intensivo nas publicações de e sobre Allan Kardec, que hoje me capacitam melhor a tarefa que me propusera efetuar em 1972. Não obstante a minha investidura em 1975, a 16 de agosto, no posto de presidente da Federação Espírita Brasileira, as pesquisas continuaram seu curso sem interrupções. Eram sacrificiais para mim, devido à lesão cardíaca que então se agravara. Se de um lado não podia desviar a atenção do vultuoso contingente de obrigações que permanentemente figuram na pauta da presidência, de outro lado, não devia ignorar a situação irreversível do compromisso assumido perante a casa, a doutrina e o movimento, de coautoria deste trabalho. As fichas de Zeus Vantuil. É hora de declarar que o primeiro volume, todo ele, é do meu parceiro, salvo modestas observações e indicações aqui e ali e no plano das ilustrações. Os seguintes são dele também, no tocante a 50% da pesquisa, da feitura das fichas e da complexa redação concernente ao arrolamento dos livros produzidos por Allan Kardec, ou seja, por Hippolyte Léon Denisard Rivail, na segunda fase de sua existência, excepcionalmente brilhante, de sistematizador do Espiritismo. Participo, pois, na segunda parte, simplesmente com o restante da pesquisa e com as ilustrações. Escrevi os demais tomos e neles utilizei-me de vasto material, adrede conseguido, ordenado, classificado, dando-lhe rumo diverso do plano inicial da obra. Os autores da obra Allan Kardec. Alguns leitores menos aficionados com essas questões de livros que exigem exaustivas e constantes buscas de dados poderão estranhar o nosso empenho na FEB no sentido de o livro aludido ser de autoria de Zeus Vantuil e Francisco Thyssen, arguindo sobre a hipótese que lhes pareceria justa, diante as dificuldades maiores, advindas posteriormente ao Pacto de Parceria Literária, aprovado pela Casa de Ismael,
não termos buscado delegar a outrem a tarefa assumida por um dos parceiros? Poderiam ser outros os autores dessa obra? Claro que sim, evidente, desde que os que recebessem a delegação se dispusessem a atender às condições mínimas que se lhes exigissem. Por isso, seria provavelmente inexequível, a médio prazo, a ideia de delegar-se a tarefa. Aliás, ninguém foi jamais obstado a uma realização dessa natureza. Acontece, no entanto, que a documentação, o material de pesquisa, geralmente constituindo-se de obras raras ou únicas, encontra-se em lugares determinados e bem guardados, em várias localidades, material que nem todos os interessados teriam tempo para compulsar, oportunidade e persistência para analisar, comparar, deduzir, concluir, a isso dedicando muitos e muitos anos. Esses trabalhos não gratificam materialmente, não dão compensações transitórias de espécie alguma, são de inteira e incondicional gratuidade. Quem pode dedicar 30 ou 40 anos de sua vida a uma pesquisa dessa natureza? Completa isenção, desapego e especial vocação e tirocínio são necessários. Preciso falar sem hesitação ou modéstia, porquanto estou a referir-me a alguém que nasceu com essa aptidão. Zeus Vantuil. Tenho igualmente nisso graves responsabilidades, mas o meu óbolo, se assim posso expressar-me, no caso, é de apenas alguns anos, e só possível por partir do enorme esforço efetuado pelo meu parceiro e de produções suas realmente valiosas, sem deixar de mencionar as mesas girantes e o espiritismo, e artigos de grande fôlego. E ainda não é tudo. O trabalho a que me referi de pesquisa foi feito em regime de tempo integral ao longo de vários decênios. Outro fator relevante consiste na durabilidade da documentação, que é limitada. Os papéis e livros deterioram-se. A biblioteca da FEB dispõe de muitas preciosidades, algumas com 100 ou 150 anos e até mais antigas. No futuro, onde se poderia conseguir a coleção completa da Revue Spirit, ou pelo menos de 1858 a 1910. Uma consulta aos volumes de Reformador, quase 100 anos, e de periódicos que circularam por tempo limitado em diferentes países, difusos nas bibliotecas de instituições e de particulares, na Europa e nas Américas. Consulta que se não restringiu ao manuseio, mas ao estudo. Precisou ser feita e repetida. Nos anos de 1976 e 1977, Zeus percorreu novamente toda a Revue Spirit. Retornou às bibliotecas do Rio e São Paulo, escreveu a entidades do exterior, sempre para conseguir mais dados, confirmações, elucidações, elaborando mais fichas e corrigindo outras já preparadas. No que me concerne, consegui também coisas novas, sendo-nos úteis as obtidas do Dr. Canuto Abreu. Fiz uma peregrinação que Zeus tivera antes o cuidado de realizar em Paris, aos ambientes do atual movimento espírita francês, aos monumentos, no Père Lachaise, às antigas residências e locais de trabalho de Allan Kardec, da Revue, da Société Parisienne d'études d'Esprit, da velha livraria Le Marie, etc., para sentir em loco a vibração de tudo aquilo que constituiu do passado, na França do século XIX, o campo de operações, de lutas e sacrifícios,
dos bandeirantes de um novo mundo, no período do pioneirismo espiritista que precedeu e se seguiu à codificação da doutrina. Tudo isso e mais o que pude trazer da Europa em obras e publicações de variado tipo, fortaleceu-me a convicção de que deveria iniciar brevemente. Era junho de 1977, a elaboração dos originais a meu cargo. Concluí, igualmente, que o tempo não mais poderia ser desperdiçado, se é que o fora antes, uma vez que a minha saúde precária não é de molde a prognosticar uma vida física longa. O programa da obra Allan Kardec devia ser cumprido integralmente. No primeiro quartel do século II do Espiritismo, é seguramente menos infecundo. A despeito das dificuldades e deficiências humanas, fazer o que devesse ser providenciado nos séculos III, IV ou V do movimento espírita. A prova do afirmado está na história do cristianismo e das suas realizações nos primeiros séculos. Pobreza franciscana, de referências, de apontamentos, de importância subsidiária, dos que escreveram em torno de vidas ilustres, de idealistas e personalidades de várias épocas, alusivos à cultura cristã e espiritualista. Importa-nos sobremaneira preservar o acervo cultural disponível, responsavelmente concatenando-o, ordenando-o, conferindo e confrontando peça com peça, dado com dado, documento com documento, enquanto existentes e verificáveis por qualquer interessado contemporâneo, extraindo-lhes os ensinos, indicações e instruções. Muitas vidas são gastas na esfera física para que os leitores desfrutem de um livro como este, que simplesmente intitulamos de Allan Kardec. A preparação do missionário. Reconhecemos que Hippolyte Léon Denisard Rivail reencarnou com missão definida, sujeito a todas as vicissitudes do caminho, podendo falir diante dos chamamentos do mundo ou sucumbir ao peso da oposição ferrenha dos que se acomodavam a preconceitos e ideias estratificados no tempo. O século XIX vivia sob o império do materialismo, embora despontassem aqui e ali vultos marcantes de alta espiritualidade, como que a impedir que a humanidade mergulhasse em trevas permanentes. Dentre eles, sobressaiu a figura luminosa de Pestalozzi, que se tornou o pai espiritual de Rivail, ilustrando-lhe a mente pela instrução e consolidando-lhe as luzes do espírito pela educação. No dizer do douto e saudoso confrade, professor José Herculano Pires, Pestalozzi foi o guia seguro que levou o menino Denisard Rivail ao desenvolvimento, segundo a expressão kantiana, de toda a sua perfectibilidade possível. A nosso ver, não houve propriamente acaso no encontro dos dois grandes missionários do progresso. Estava determinado esse reencontro pela espiritualidade superior. Ambos retornaram ao mundo com a tarefa específica de educar, na implantação de ideias e conceitos novos, opostos à educação tradicional e formalista daqueles tempos. Rivail pôde preparar-se devidamente junto a Pestalozzi para mais tarde, após exercitar-se durante 30 anos nas lides educacionais, dedicar-se de corpo e alma à codificação do espiritismo científico, filosófico e religioso, a grande voz do Consolador prometido ao mundo pela misericórdia
de Jesus Cristo, conforme a expressão de Emmanuel. Não nos esqueçamos, entretanto, de que a influência pestalozziana sobre Rivail não foi absorvente. Este, como reencarnação de um dos mais lúcidos discípulos do Cristo, na afirmativa reveladora de Emmanuel, trazia consigo rica bagagem de conhecimentos intelectuais e morais. Podem alguns leitores achar que muito se falou de Pestalozzi num volume sobre Rivail. Cremos, ao contrário, que não se pecou por excesso. O escritor José Herculano Pires havia muito lembrava, em livros, artigos e conferências, a necessidade de estudos mais aprofundados sobre as relações existentes entre o mestre Henrique Pestalozzi e seu discípulo Denizar Rivail. E é justamente o que se intentou fazer, reconhecendo Zeus, conforme nos confessou, as suas limitações para uma abrangência em maior amplitude. Na verdade, ao desenvolver um estudo superficial da vida e obra do grande pedagogo zuriquense, ele teve por escopo trazer tão somente modesta contribuição para um melhor entendimento do homem que abalou meio mundo com o nome Allan Kardec. Pensamos ter atingido, pelo menos em parte, esse objetivo, não obstante conscientes de nossas lacunas e da insuficiência de nossos meios. Escreveu-nos o confrade Zeus. Dúvidas sobre diversos assuntos ligados ao primeiro período da existência de Rivail ainda persistem. Hipóteses levantadas numa tentativa de explicar ou esclarecer certos pontos ainda precisarão ser confirmadas. São muito poucos os dados informativos acerca dos primeiros 50 anos de Rivail e as fontes que existem são um tanto precárias, destacando-se entre as melhores o trabalho biográfico feito por Henri Sauce, ainda assim bastante incompleto, e o livro de André Morelli. Zeus leu a maior parte das biografias existentes, se não todas, buscou esquadrinhar a obra kardeciana, inclusive a Revue Spirit, e, na medida de suas possibilidades, pesquisou em muitas bibliotecas, algumas particulares, na esperança de acrescentar algo mais ao que já é conhecido de todos. Não foi totalmente em vão esse trabalho, que lhe tomou muito tempo e lhe requereu boa dose de paciência e esforço perseverante. Neste volume, os leitores depararão com alguns dados novos ou inéditos, outros complementares sobre a vida e a obra de Denizar Rivail, antes que ele se transformasse, qual vaso escolhido, no missionário da terceira revelação. Nos 65 anos da passagem de Rivail por este mundo, foi a educação, sob diferentes ângulos e matizes, o centro de todas as suas atividades. Tal como Pestalozzi, Montaigne, Fénelon, Rabelais, Rousseau e outros ilustres reformadores do espírito, Rivail reconheceu desde cedo o papel fundamental da educação moral no progresso da humanidade. E bem mais tarde, agora como codificador da doutrina dos espíritos, sem desmerecer o valor real da instrução, salientava que o desenvolvimento da inteligência pela aquisição de alguns conhecimentos não é o bastante no progresso de cada indivíduo. O progresso, diz ele, consiste sobretudo no melhoramento moral, na depuração do espírito, na extirpação dos maus germes que em nós existem. Esse é o verdadeiro progresso, o único que pode garantir a felicidade ao gênero humano, por ser o oposto mesmo do mal.
Muito mal pode fazer o homem de inteligência mais cultivada. Aquele que se houver adiantado moralmente, só o bem fará. É, pois, do interesse de todos o progresso moral da humanidade. Neste volume, os nossos confrades conhecerão o homem laico, por assim dizer, segundo a expressão de André Morel, dedicado aos supremos interesses da educação, e reconhecerão que realmente, como bem assinalou o citado biógrafo francês, os 50 anos da vida civil profana de Denisard Rivail preparam e anunciam o nascimento de Allan Kardec e do Espiritismo verdadeiro. Rio de Janeiro, 13 de maio de 1979. Assinado Francisco Thyssen.